Queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz por nesta manhã estar ministrando a palavra de Deus aos vossos corações, agradecendo primeiramente a Deus pelo momento oportuno e também ao nosso querido pastor presidente, pastor Dali, sua esposa, pastora Cone, ao pastor Amorim e ao pastor Edson, todos os obreiros desta casa de Deus, nossa sede, e também a todo o corpo de Cristo aí nos Estados Unidos. Amados, eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica no livro do profeta Amós, capítulo de número 7, versículo 14. Nós encontramos a escritura dizendo: e respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amados, o livro de Amós, um dos profetas menores, vai nos trazer uma reflexão bíblica sobre nações que estavam provocando uma série de atrocidades, de maldades contra o povo de Deus, mas Deus vai apresentar um juízo muito sério para o seu povo de Israel. Nós vamos ver neste livro 7 nações sendo assim tomadas por Deus para trazer-lhes juízo. Mas para Israel, Deus tem um juízo maior, porque Israel é o seu povo. As nações outras eram pagãs, não é? Tirando tão somente Judá, que também está inserido nesse contexto de julgamento de Deus, e nós vamos encontrar agora Deus promovendo um juízo contra Israel. E eu louvo a Deus, coisas lindas aparecem nesse livro que às vezes nós passamos desapercebidos, não é? E nós vamos encontrar nesses juízos de Deus o motivo principal que Deus está trazendo juízo a Israel. E o juízo seria a profecia do futuro cativeiro, não é, na Síria. E nós vamos ver que quando Amós é levantado, Amós ele não estava entre os profetas, não era conhecido. E Deus tira Amós lá do extremo sul de Judá, 16 quilômetros distante da capital, descendo 1.200 metros monte abaixo para ir na região do mar ali. E os historiadores dizem que ali é o ermo de Judá, ou seja, um lugar distante, um lugar onde alguém poderia perguntar: pode vir alguma coisa boa de Tecoa? Mas diz o texto bíblico que ali Amós, ele era criador de ovelhas, ele cuidava de ovelhas para o seu senhor. Grave bem isso, é muito importante, cuidar das ovelhas do seu senhor. E ali, meus irmãos, ele trabalhava para o seu sustento. Como ele diz, ele não é filho de profeta, não é profeta, não tinha ninguém na família como profeta. E Deus o levanta, tirando do extremo sul, trazendo para o extremo norte. Deus começou a falar no meu coração profundamente, e eu me lembrei de Éber e de Jael, naquela história lá de Juízes, não é? De Débora e Baraque, e que nós vemos ali como personagem principal, é claro que não se falando de Deus, que é o Senhor de todas as coisas, mas na esfera humana a gente tem ali como Débora sendo o principal personagem. Mas eu vejo em Jael
em Heber algo sobrenatural da parte de Deus. Eu quero que você, meu irmão, que é brasileiro, que está morando aí na América, atente para essa mensagem. Foi algo que Deus me deu especificamente para este momento. E ali Heber e Israel, eles moram no sul. E de repente eles se mudam para o norte. Não sabemos o que motivou essa mudança. Não sabemos por que eles percorreram tantos quilômetros para irem morar exatamente no local onde um ano depois aproximadamente Sísera seria morto. E sabe por quem? Pela esposa de Heber, aquele que se mudou para ir morar na região do confronto. Meu Deus, eu fico estarrecido com isso. Aleluia. Os planos profundos de Deus, planos que nós desconhecemos. Deus tem pensamentos ao teu respeito e ao meu respeito que não vem ainda à nossa mente finita. Não nos foi revelado ainda. Às vezes nós nos mudamos de locais, de cidades, de país, como vocês fizeram. Às vezes por um intento, um desejo do seu coração, sem sabermos o que há por trás desta mudança. A Bíblia diz que os nossos pensamentos e os nossos planos vêm do nosso coração. Mas a Bíblia também nos afirma que a resposta, ela vem da boca do nosso Deus. Heber e Jael não sabiam o que viria a acontecer lá na frente. Eles foram, mudaram-se. E Deus tinha um plano específico para aquele momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que acontece em nossas vidas é plano de Deus. Você está aí nesta nação por um plano de Deus. Talvez você não se apercebeu disso ainda. Talvez você esteja pensando, olha, eu vim aqui porque outros vieram antes de mim e se deram bem. Eu vim aqui porque eu posso aqui fazer o meu pé de meia. Eu constantemente viajo para aquela região da Bahia e eu costumo ir de carro e eu vou pela 116 e quando eu chego ali em Valadares, em Teófilo Otoni, que eu vou adentrando por dentro da cidade, eu começo a ver casarões lindos que destoam até do cenário da cidade, de pessoas que foram para os Estados Unidos e de lá começaram a mandar bens, gêneros, não é? Em espécie, para que eles pudessem construir aquelas casas bonitas, não é? E eu fico pensando, todas as vezes que eu passo ali eu fico pensando, talvez essas pessoas que estejam lá nos Estados Unidos não atentaram ainda para o projeto de Deus para as suas vidas, para o porquê Deus os levou para aquela nação. É o caso aqui do nosso personagem Amós. Amós ele estava tranquilo lá como criador de ovelhas, não dele, mas do seu Senhor. E de repente, Deus saca ele de lá e leva para o extremo norte, lá em Samaria. E lá no extremo norte, Deus queria usá-lo de uma forma sobrenatural. Quando Amós ele chega aqui, no extremo norte, Israel, Samaria, Amós é um ilustre desconhecido, mas obedecendo a voz de Deus, ele vai profetizar para o reino do norte, as 10 tribos. E ali, irmãos, eu começo a ver, lendo o livro de Amós, eu começo a ver que Deus vai penalizar Israel, não por estar vivendo no meio do contraditório, porque a igreja de Cristo, o povo de Deus, vai sempre viver neste meio. Basta entendermos a máxima bíblica que nos diz que o mundo jaz no maligno. Então a igreja é o diferencial. Então não importa onde nós estivermos, não importa a cultura na qual nós estejamos inseridos, os deuses que essa cultura crê, não importa isso para nós. O importante é nós vivemos entre eles, mas não assimilarmos a cultura deles, não assimilarmos a fé deles, o credo deles, manter-nos fiéis
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato em que Deus agora vai tratar contra Israel são duas coisas específicas que Deus vai tratar. Primeiro, a apostasia, o desvio. Basta dizer que em Dan e em Betel, eles colocaram lá 2 altares com bezerros de ouro para que fosse adorado, para que se não fosse a Jerusalém adorar. Veja, mudando o culto, extraindo do divino o que lhe é de direito, a adoração do povo de Deus. Segundo, o livro de Amós vai tratar profundamente de justiça social. E quando nós vamos ver aqui no relato de Amós, Deus tratando com Israel, porque estava pervertendo o direito, estava pegando os mais pobres e dizimando, e se não tinha condições de pagar, tiravam-lhes e até as roupas. Não permitia que os pobres se achegassem até ao templo. Veja que coisa terrível. Muita prostituição, muita luxúria. Em Amós, Deus vai tratar e vai falar das casas de marfim, vai falar das vacas de Bazã, das mulheres que estavam, as vacas de Bazã, de tão fortes, de tão bem cuidadas que eram fortes, gordas. O pelo daquelas vacas brilhava de tão bem tratadas que eram. E Deus vai chamar as mulheres luxuosas, ricas, de Samaria, de vacas de Bazã. Então Deus vem tratar especificamente com a apostasia do seu povo e também com a justiça social que não estava havendo no meio do povo de Deus. Por isso o juízo de Deus, ele vem forte contra Israel. E o porta-voz desta mensagem é um ilustre desconhecido. Se nós fôssemos contemporaneizar, aleluia, pode ser eu, pode ser você que me assiste neste momento. Deus quer nos usar, aleluia. Deus quer nos mover de um lado para o outro. A palavra de Deus nos diz que o Senhor dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Deus quer fazer isso comigo e com você. Mas voltemos aqui a Amós. Amós, ele começa a profetizar, e toda profecia que vem contrária ao que o povo está querendo, quando o profeta ele entrega o que Deus está mandando, dificilmente ele é aceito. E Amós está pregando e os levantes começam contra Amós. E Amós ele tem 5 visões. E dessas 5 visões, as 2 primeiras, ele intercede a Deus pelo povo de Israel. E Deus aceita o seu pedido de intervenção, aceita a sua súplica, mas pelas 3 outras visões que ele tem, Amós ele se aquieta, porque ele vê que o povo realmente está tão distante de Deus. E a principal dessas visões é a visão do prumo sobre os muros de chumbo. Irmãos, isso é muito profundo. Um muro que parecia ser destrutível, que foi levantado. Muralhas essas que Israel levanta, achando, quem sabe, que por ser o povo de Deus poderia fazer qualquer coisa. E um muro de chumbo, na visão do profeta, e Deus passa com o prumo e vê que o muro está em desacordo. Meu Deus, por mais resistente que fosse aquele muro, por mais consistente que fosse aquele muro, Deus ia passar com o seu prumo e não ia ficar nada de pé. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não há nada que impeça o agir de Deus.
Nada pode deter o poder de Deus. Pode ser chumbo, pode ser o que vier da invenção humana, mas nada pode deter a mão de Deus quando vier sobre nós. No final, a profecia vem: prepara-te, ó Israel, para te encontrarem com teu Deus. E nós vemos aqui que, às vezes, fazendo uma exegese errada do texto e do seu contexto, nós elevamos esse prepare-se, ó Israel, para se encontrar com teu Deus, e nós apontamos lá para o final da nossa história, não é? Lá para quando Cristo vier sobre Israel e ali libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Mas nós temos que ver o contexto imediato desta profecia. E o contexto imediato desta profecia vai falar do cativeiro assírio. Vai falar, não é de um encontro bom de Israel com Deus. Encontro esse que Israel está tentando fugir. Israel sabia dos seus delitos e de seus pecados. Amós vem para colocar a mão na ferida, para apontar: é aqui o erro. E isso começa a mexer com o povo, e o povo a todo custo quer fugir deste encontro com Deus. Mas a palavra vem: prepara-te, Israel, para te encontrares com o seu Deus. Esse encontro não seria, irmãos, um encontro de bênção aparente, mas um encontro de juízo, um encontro de dispersão, um encontro de cativeiro, motivado pelas falhas e pelos delitos de Israel. E o que eu acho importante é que Deus vai usar Amós. O que eu acho importante é que Deus pega o ilustre desconhecido lá do sul, lá do extremo sul, e traz para o norte. Aleluia! Para profetizar este juízo. Nós vemos aqui no final do livro, quando Amós entrega essas visões, Amazias, o sacerdote corrompido, ele se levanta contra Amós e diz: profeta, nunca mais tu profetizarás em Israel. Volte para a tua terra para profetizar lá. Tentam impedir a atuação daquele que serve a Deus. Tentam calar a voz profética, mas não conseguem. Porque a voz profética não está no poder do homem que recebe para conduzi-la ao povo, mas a voz profética, ela vem do trono da glória de Deus, por intermédio dos seus ungidos, para falar ao povo. Eu quero me deter um pouquinho sobre a vida de Amós. Eu quero refletir um pouquinho sobre algumas coisas, algumas pérolas que Deus me deu dentro desse contexto. Ele vai dizer que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e plantador e riscador de sicômoros. Irmãos, sicômoro é um tipo de figo silvestre e que era dado para os animais, servia de alimento para os animais. Então, quando na sua trajetória ali de pastor de ovelhas, Amós, ele encontra pés de sicômoros, ele pega aqueles sicômoros, aquele figo que demorava para amadurecer do pé, ele arrancava-os, pegava as folhagens do próprio sicômoro, que eram grandes, forrava o chão com elas, colocava aqueles frutos sobre aquelas folhagens, e ali, aleluia, Amós se assentava e começava a pegar aqueles frutos na mão e ver os que estavam mais duros, que ia demorar a amadurecer, e ele pegava
aquele fruto e fazia um risco com algo pontiagudo, riscava toda a casca dele assim e colocava de lado. Pegava o outro, apalpava, sentia, riscava e colocava do lado. E assim Amós ia fazendo. Mas isso tinha um propósito. E o propósito de Amós é que com aquela marca que feria a casca, a pele daquele fruto, provocasse uma pequena abertura por onde os raios de sol pudessem entrar, e em cima daquelas folhagens provocava o amadurecimento. Aqueles frutos amadureceriam com mais rapidez. Aqueles frutos iam tornar-se doces ao paladar por causa daquele risco. E Deus me trouxe o tema dessa mensagem para você nesta manhã: marcados para amadurecer. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando. Talvez você esteja dizendo: Deus, eu vim para essa nação, agora as coisas estão tão difíceis aqui. As coisas estão tão difíceis lá no meu país. Mas deixa eu lhe dizer, as coisas intempéries que você passa na vida, tudo que você tem vivido, são marcas que Deus permite para lhe trazer amadurecimento, para você ser provado na sua fé, para você crescer. Eu estou falando para um contexto de culto missionário. Querido, querida irmã, querido obreiro do Senhor, Deus os enviou a esta terra para daí vocês estarem pensando na vossa terra natal aqui no Brasil. E eu não quero lhes falar das dificuldades que estamos enfrentando, porque isso é notório, está em todos os canais de TV. A injustiça social em que Amós estava pregando contra, ela está presente aqui na nossa nação. É muita injustiça, mas eu quero lhes falar do plano de Deus em vossas vidas, em nossas vidas. Sabe, eu tenho amigos que por vezes falam assim: mas a tua igreja sede é nos Estados Unidos, rapaz, por que é que tu não foste lá ainda? E parece que é um relaxo nosso, mas eu tentei por uma vez e fiquei muito triste porque eu não fui aprovado. E eu entendi que era um não de Deus para aquele momento. Mas eu sei que no tempo de Deus as coisas vão ocorrer de acordo com a vontade soberana dele. Veja, Deus os levou para esta terra. Vocês estão como peregrinos em terra estranha. Mas há um objetivo específico de Deus, além daquele que você planejou. Deus está escutando o lamento do povo desta nação que é a tua. E Deus está contando com você. E eu louvo ao Senhor que você não tem se escusado deste contar de Deus contigo, porque temos sido abençoados aqui no Brasil com a oração, com a oferta voluntária de cada um de vocês. E o que vocês têm feito tem abençoado muitas vidas aqui. Nós estamos com um trabalho recente lá no interior do Pernambuco, sertão terrível, onde não chove, onde há muita pobreza. Mas se ali estamos, é porque Deus tem usado vocês aí. Entendam isso. Deus os levou para serem abençoadores do seu reino. Continue assim, com o coração aberto, investindo no reino de Deus, porque foi para isso que Ele os chamou. Amós está pegando agora o sicômoro e colocando do lado, está riscando
está marcando. Aquele sicômoro que era marcado, quando amadurecia, deixa eu lhe dizer uma coisa, depois de amadurecido, as marcas não saíam, as marcas permaneciam. Existem marcas em tua vida, existem marcas em minha vida. Lembram-se de Jacó? Quando Deus o marca, ali, depois do Val de Jaboque, naquele encontro divino, ele fica marcado, e aquela marca nunca mais sai do seu corpo. Existem marcas que Deus faz em nossas vidas. Existem marcas que nós olhamos para ela e às vezes falamos: eu não queria ter essa marca em minha vida, eu não queria ter passado por isso. Mas aprenda nesta manhã, marcas que Deus permite para nos trazer amadurecimento. Às vezes nós somos crentes em Cristo Jesus, servo de Deus, mas por qualquer coisa queremos largar tudo. Às vezes estamos bem no nosso relacionamento matrimonial, mas por alguma coisa endurecemos a nossa cerviz, viramos as costas para aquele, para aquela que tanto nos ama. Falta de amadurecimento. Às vezes falamos: vou largar tudo, vou jogar tudo para cima. Aí Deus vem e permite que uma marca seja feita em nossas vidas. E essa marca que vai nos trazer dor, aquela marca que Amós fazia naquela fruta, provocava uma ranhura e a carne ficava um pouco para fora. Você está entendendo? Doía. Tem sido dolorido, tem sido muitas vezes difícil para você. Mas querido, eu quero ser profeta de Deus para você nesta manhã. Está doendo, mas você está amadurecendo. Você está crescendo. A tua visão de reino está mudando. Eu estive nesta manhã recebendo alguns zaps. E uma irmã mandou um zap para mim falando assim: pastor, o que eu faço? Eu estou com meu marido e ele disse que não me ama mais, não é a primeira vez, mas eu já disse para ele que mesmo que ele não me ame, eu vou continuar. E essa mesma irmã, há coisa de um ano atrás, ela queria abandonar tudo, queria abandonar a fé, queria abandonar tudo. E nós começamos a fazer aconselhamento com ela, e ela me respondeu, depois que nós nos falamos, ela disse: pastor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que eu não posso retroceder na fé, porque o Senhor tem cuidado de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho, filha de Deus. Às vezes a solidão bate aí, nesta nação em que você está. É como o povo de Deus lá no cativeiro. Vocês se lembram do Salmo 128? Nós estamos à beira do rio, ali, e ali nós estamos à margem do rio, e os nossos inimigos vinham e diziam: cante-nos um cântico de Sião. Uma exegese errada, alguém diz: olha, que coisa linda, o povo de Israel sendo convidado a cantar. Não era isso que estava acontecendo. Ali era um ato de zombaria, ali era como se eles estivessem dizendo: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês que não impediu que vocês viessem para o cativeiro? Cante ao vosso Deus agora, eu quero ver. E eles diziam: como é que nós podemos cantar se lá na nossa terra o templo do nosso Deus foi destruído, a nossa cidade foi dizimada, a cidade do nosso Deus, e nós estamos cativos em terra estranha? Mas escute, foi uma marca de Deus que Amós profetizou, assim como Jeremias. Foi uma marca que Deus fez no seu povo. Basta dizer que depois de 70 anos de cativeiro, nunca mais Israel adorou a outro Deus. Você está me entendendo? Tudo que você está passando, que vier a passar, é prova do amor de Deus. A minha Bíblia diz que Deus disciplina o que ama. E às vezes nós estamos
sinceramente errados, pensando que estamos na direção de Deus, mas não. Aí Deus permite alguns apertos, é uma perca pequena que é outras pequenas percas, digo eu, porque nada se compara com a glória que nós há de ser revelada, diz a palavra de Deus. Nada, o apóstolo Paulo diz, porque eu estou certo que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nada, nem o presente, nem o porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que é manifesto na pessoa de Cristo Jesus. Ei, querido, querida, você está seguro? Está todo mundo assustado com a pandemia, centenas de milhares de pessoas morrendo por todo mundo, mas você está seguro. Mas como isso, pastor? Você está dizendo que eu como cristão posso vir a não morrer? Pode ser que sim, pode ser que não, mas se morrer, você já está seguro. Nós já estamos seguros em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo faça com que essa palavra seja verdade em sua vida. Ei, marcado para amadurecer, marcado para se tornar mais doce. Quem sabe você é amargo. Quem sabe você é aquele tipo de pessoa que quando algum obreiro se levanta e diz algo para você, você fala assim, ei, mas peraí, é do meu jeito. Quem sabe você é um obreiro que não aceita. Mas eu tenho casos aqui que o obreiro está escalado para ministrar, vem algum outro pastor de fora e a gente dá oportunidade e o obreiro fica bicudo, não entende. Amargo. Quem sabe você é um pouco amargo. Amargo dentro de casa. Porque tem pessoas que dentro de casa é amargo, mas fora na igreja é o melhor obreiro, é o melhor crente. Quem sabe você que é um pouco amargo. Deus está querendo te marcar para você amadurecer. Deus estava marcando Israel com o cativeiro para voltar a adorar a Deus. Israel precisava voltar ao Deus supremo e poderoso. Israel precisava derrubar os altos que construiu. Israel precisava destruir o bezerro de ouro e não tinha outra forma para Israel entender. Só a mão de Deus poderia mudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, há momentos em nossa vida que parece que palavra pastoral não adianta. Parece que profecia não adianta. É só a mão de Deus para nos trazer de volta para o caminho. É só a mão do Eterno para mudar a nossa sina. Ei, querido, eu profetizo na tua vida nesta manhã. Receba essa palavra como palavra de Deus para o teu coração. Estás tu em terra estranha, estás tu em outra nação, mas saiba de uma coisa, o poderoso, o soberano, o eterno, aquilo que tudo pode, aquele que tudo é, ele tem o controle sobre a sua vida. Não deixa seu coração se desfalecer. Quem sabe enquanto eu estou ministrando, você está se lembrando. Quem sabe faz tempo que você não consegue mais cantar, dá um glória a Deus, dá um aleluia no meio da congregação. Quem sabe o seu coração está amargurado por tantas coisas que você vem passando e vivenciando. Mas deixa eu lhe dizer, permita que o Senhor te marque nesta manhã. Quem sabe vai doer um pouco, mas permite essa marca. Diga aí no seu coração, Senhor, está difícil, mas eu permito que o Senhor me marque. Eu quero ser marcado para amadurecer. Eu quero ser marcado para me tornar mais doce. Meu querido irmão, meu querida irmã, aleluia, que Deus em Cristo se digne em estar, aleluia, trazendo essa verdade para o seu coração e que você continue andando de fé em fé e de glória em glória, em o nome de Jesus. Lembre-se, você foi chamado para ser marcado, e marcado para amadurecer, e marcado para se tornar melhor em Cristo Jesus o Senhor. Um abraço no coração e a paz do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.